O meu tema hoje é um tema um pouquinho mais, talvez, jurídico, mas com um aspecto muito prático, especialmente para quem lida com irmandades que têm sob a sua propriedade patrimônio histórico, artístico e cultural. E venho aqui, a pedido do cardeal, fazer um apelo para que conheçamos um pouco melhor um tratado internacional que existe desde 2010, mas muito pouco usado pela própria Igreja Católica e muito pouco conhecido dos operadores do direito, juízes, promotores, advogados, inclusive daqueles que lidam com a gestão eclesiástica. Então, o objetivo aqui é trazer uma breve notícia de que acordo é esse, que tratado internacional é esse e como ele pode nos ajudar na gestão do patrimônio histórico, artístico, cultural da Igreja Católica. Bom, antes de falar do acordo, rapidamente falando do marco constitucional, ou seja, onde é que na Constituição do Brasil se encontra a proteção do patrimônio histórico, artístico e cultural. Lá no artigo 216 diz o seguinte: constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, entre eles o grupo cristão católico, que, pela evangelização portuguesa, tanto marcou a nossa cultura, nos quais se incluem, inciso 4, as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais. 5. Os conjuntos urbanos e sítios, ou seja, locais de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. Parágrafo primeiro, esse é muito importante. O poder público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e aí a parte final, e de outras formas de acautelamento e preservação. Então, nesses dispositivos constitucionais, é perfeitamente possível enquadrar bens pertencentes a organizações religiosas que sejam bens de relevância histórica ou artística e cultural. Geralmente, essas funções são unidas. Não separamos a função religiosa da artística ou cultural. Quando se celebra uma missa no Mosteiro de São Bento, é um colírio para os olhos do ponto de vista artístico e cultural, mas é também e sobretudo uma missa, ou seja, uma celebração de natureza religiosa. Então não se cinde, não se separa essa função nos bens de uso da igreja. E por que isso é possível? Isso é possível porque o fenômeno religioso também plasma a cultura de um povo nas suas mais diversas expressões. Justamente por isso, esse patrimônio eclesiástico, histórico, artístico e cultural é protegido também por aquela seção da Constituição que fala da cultura, lá no artigo 216. A cultura e a religião em todos os povos da terra sempre caminham juntas. Por exemplo, pensemos na perspectiva católica em manifestações culturais e religiosas como Folia de Reis, Festa do Divino, os Autos da Paixão, que se faz aqui nos Arcos da Lapa, cerimônia de Sexta-feira da Paixão, religiosa, artística e cultural, tudo ao mesmo tempo. E também as joias arquitetônicas que temos aqui no Rio de Janeiro, Mosteiro de São Bento, Igreja da Candelária, Nossa Senhora do Carmo da Antiga Sé, Lapa dos Mercadores e tantas outras. Ou seja, sua proteção governamental dessas manifestações culturais, artísticas, que são também religiosas, se dá em razão de sua relevância cultural, artística e histórica. E aí fica sempre aquela pergunta, sempre se levanta essa pergunta. Mas isso não seria um fomento, uma promoção governamental indevida da religião, em violação à laicidade do Estado, ou em termos mais populares, não se estaria dando dinheiro público para a igreja, o que é proibido? Vamos olhar o que diz a Constituição. Artigo 19 da Constituição. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios. 1. Estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento, ou manter com eles ou seus representantes
relações de dependência ou aliança. Parte final muito importante. Ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público. Aqui está a chave para entendermos por que o governo brasileiro pode promover as manifestações culturais, artísticas e históricas relacionadas a qualquer religião. Muito cuidado, o modelo brasileiro de separação entre as religiões e o Estado não é um modelo antirreligioso, é um modelo colaborativo. Não devemos confundir o conceito de laicidade do Estado, que significa que o Estado não professa nenhuma religião específica, diferente, por exemplo, do Estado inglês. O Estado inglês é confessional, professa uma religião, qual seja o anglicanismo. O Estado brasileiro é laico porque não professa religião alguma, o que não quer dizer que ele é contrário ao fenômeno religioso, e naquilo que o fenômeno religioso se manifestar também em características culturais, artísticas ou históricas, pode inclusive colaborar e cooperar. Não só pode, como deve, porque também as religiões fazem parte da sociedade civil. E vimos lá no artigo 216, parágrafo 1º da Constituição, que o poder público deve colaborar com a comunidade na promoção do patrimônio histórico, artístico e cultural. Então, como eu disse, é a própria Constituição que estabelece essa obrigação. O Estado brasileiro, Estado aí entenda-se, União, Estados, Distrito Federal e municípios, têm a obrigação de promover e proteger o patrimônio cultural brasileiro, dentro do qual se insere também o patrimônio religioso. E pelo princípio da igualdade, obviamente, se insere o patrimônio histórico, artístico e cultural de qualquer religião, não apenas do catolicismo. Dou um exemplo. Se houver um terreiro de candomblé histórico, uma sinagoga histórica, uma mesquita histórica, também sua proteção e preservação devem naturalmente contar com o apoio do Estado brasileiro. Então, o Estado brasileiro, a questão aqui não é qual a religião que está sendo promovida, mas se aquele bem de propriedade de uma organização religiosa tem relevância artística, histórica e ou cultural, seja de qual religião for. A proteção concreta, obviamente, ela é feita tanto pelos instrumentos tradicionais, como desapropriação, tombamento, mas hoje ela é muito feita de uma forma atual através do fomento, ou seja, das leis de incentivo à cultura, os chamados editais, né? Os editais de recursos governamentais em que o governo coloca dinheiro no bem, ou então o dinheiro de particulares pelo mecanismo de renúncia de receitas, chamados em inglês de tax expenditure, ou seja, eu deixo de cobrar o imposto para que o dinheiro daquele imposto possa ser aplicado no bem histórico. São os editais geralmente de cultura ou da Lei Rouanet, ou das leis de ICMS ou ISS. Então, o município cobra ISS. Ele deixa de cobrar o ISS daquelas empresas que destinarem uma parte dos seus recursos a bens históricos, artísticos e culturais. A mesma coisa com o ICMS, mesma coisa com a Lei Rouanet. São os benefícios fiscais para aplicação pelas empresas de seus recursos na promoção desses bens. Tá? E geralmente, como é que é feita a habilitação? Mediante editais e chamadas públicas. Você apresenta um projeto, segundo os requisitos do edital, e aí, inclusive, a sua igreja, o seu templo, pode ser restaurado com recursos públicos ou com recursos dessa renúncia de receitas das empresas. Um exemplo aqui, que eu não vou ler, é o programa BNDES Fundo Cultural, que desde 1997 já aplicou quase R$ 1 bilhão em restauração de patrimônio histórico, artístico e cultural. Eles têm uma comissão que se reúne 3 vezes ao ano para fazer a análise dos projetos apresentados a eles. Agora, vamos ao nosso acordo. Muitas pessoas não conhecem que existe hoje um tratado internacional entre o Brasil e a Santa Sé, assinado em 2008, que regulamenta as relações jurídicas entre a Igreja Católica no Brasil e o governo brasileiro.
Por quê? Por conta, obviamente, da importância que a Igreja Católica teve nesses mais de 500 anos de história do Brasil. Lembrando que a Santa Sé é reconhecida internacionalmente como pessoa jurídica de direito internacional público, ou seja, ela é equiparada a um país. Ela é um pequeno país, né, mas é equiparada a um país. A chefia da Igreja Católica é equiparada a um país com relacionamento diplomático com mais de 180 países, ou seja, tem mais relações diplomáticas do que o próprio Brasil com outros países, né? Possui embaixador no Brasil, um arcebispo, que é chamado de núncio apostólico. Fica em Brasília e o atual é Sua Excelência Reverendíssima Dom Giambattista di Quattro. É o atual embaixador. E até uma curiosidade diplomática, Monsenhor foi, já que ele falou de mim, agora eu vou falar dele. Ele foi membro do serviço diplomático da Santa Sé por muitos anos, né? Então é um diplomata de carreira antes de retornar ao Brasil. Então, esse acordo foi assinado em 2008 e ficou tramitando no Congresso Nacional, porque os tratados internacionais, eles precisam, em regra, ser aprovados pelo Congresso Nacional. Então, ficou 2 anos, quase 2 anos tramitando, até que em 2010 foi aprovado e promulgado por meio do decreto 7.107 de 2010. Então, o número na nossa legislação é esse, decreto 7.107 de 2010. Tem o mesmo status de uma lei federal. Apesar do nome de decreto, tem a hierarquia de uma lei federal, como se tivesse sido aprovada pelo Congresso Nacional. E o próprio Supremo Tribunal Federal já chancelou a sua constitucionalidade. Na época, houve tentativas de derrubá-lo, dizendo que ele era inconstitucional, etc. O STF rechaçou esses argumentos e disse: ele é constitucional e é aplicável plenamente no Brasil. Por quê? Lembremos também o seguinte, que a parte final do artigo 19, inciso 1 da Constituição, permite a colaboração de interesse público entre Estado e organizações religiosas. Então, volto a dizer, no Brasil, o governo brasileiro não é contrário às religiões, mas pode estabelecer relações de cooperação voltadas para o interesse público. Então, além das leis gerais de fomento à cultura nacional, a Igreja Católica conta com essa lei específica, o Acordo Brasil-Santa Sé, que vai trazer um artigo só sobre o patrimônio histórico, artístico e cultural, que é o artigo 6º. Para quem lida com organizações católicas que têm patrimônio histórico, artístico e cultural, é muito importante conhecer o artigo 6º. As altas partes contratantes são Brasil e a Santa Sé. Reconhecem que o patrimônio histórico, artístico e cultural da Igreja Católica, assim como os documentos custodiados nos seus arquivos e bibliotecas, constituem parte relevante do patrimônio cultural brasileiro e continuarão a cooperar para salvaguardar, valorizar e promover a fruição dos bens móveis e imóveis. Lembram do anjinho que as pessoas retiram? Bens móveis, móveis e imóveis. O templo é imóvel. De propriedade da Igreja Católica ou de outras pessoas jurídicas eclesiásticas. Por exemplo, as irmandades, as confrarias. Também são pessoas jurídicas eclesiásticas, desde que apresentem seus estatutos para aprovação da autoridade eclesiástica competente. Então, até para que as irmandades possam ter a proteção do Acordo Brasil-Santa Sé, é necessário que tenha personalidade jurídica eclesiástica, que só é dada por quem? Pela autoridade eclesiástica, o bispo diocesano. Daí a importância de que os estatutos das irmandades estejam em ordem, para que a partir daí possam também ser consideradas pessoas jurídicas eclesiásticas salvaguardadas por esse acordo, que sejam consideradas pelo Brasil como parte de seu patrimônio cultural e artístico. Olha, isso é muito importante. Aqui é o Brasil, nas suas relações internacionais, se comprometendo a salvaguardar e promover o patrimônio histórico, artístico e cultural da Igreja Católica, de propriedade da Igreja Católica. Por quê? Pela relevância que esse patrimônio tem para a história da nação brasileira. Não é pela religião em si, mas pelo valor cultural para a constituição da brasilidade. Parágrafo 1º do artigo diz o seguinte: o Brasil, em atenção ao princípio da cooperação, olha o que eu disse,
O modelo de separação entre igreja e Estado no Brasil não é antirreligioso, é de colaboração ou cooperação. Olha aí o princípio ali. Em atenção ao princípio da cooperação. Reconhece que olha, isso é muito importante. A finalidade própria dos bens eclesiásticos mencionados no caput, ou seja, os bens patrimônio histórico, artístico e cultural, deve ser salvaguardada pelo ordenamento jurídico brasileiro. Olha que interessante. A finalidade própria, ou seja, a finalidade religiosa e também cultural e artística dos bens da Igreja Católica deve ser preservada pelas leis nacionais. Então, o direito brasileiro tem que ser interpretado levando-se em consideração que esse patrimônio histórico, artístico, cultural da Igreja Católica tem que ter a sua finalidade preservada, não pode ser desvirtuada essa finalidade. Nós vamos ver isso em casos concretos daqui a pouco. Parágrafo 2º. A Igreja Católica, ciente do valor do seu patrimônio cultural, em contrapartida a esse auxílio governamental, compromete-se a facilitar o acesso a ele para todos os que queiram conhecer e estudar, salvaguardadas as suas finalidades religiosas. Então, qual é a contrapartida da Igreja? Vamos deixar nossas igrejas abertas para todos aqueles que quiserem conhecê-las, nossos arquivos para quem quiser estudar, mas salvaguardada a sua finalidade religiosa. Ou seja, não é possível separar neste patrimônio da igreja meramente o aspecto artístico-cultural. Ele anda de mãos dadas com o aspecto religioso. E o tratado diz isso muito claro, que sempre deveremos preservar a finalidade também religiosa. Então, como eu disse, esse patrimônio é parte relevante do patrimônio cultural brasileiro. Então, o Brasil, por esse tratado internacional, se obriga a criar e aplicar leis que não apenas protejam esse patrimônio, mas que salvaguardem o uso específico para finalidade religiosa e cultural a que estão afetados. Nós vamos ver como isso traz um aspecto prático. Então, guardemos na nossa mente. O tratado diz que o Brasil se obriga a garantir a finalidade também religiosa desses bens. Isso traz para nós uma reflexão muito pouco feita no mundo do direito. Quase não encontro ninguém fazendo essa reflexão. Qual é o regime jurídico a que está subordinada a propriedade de tais bens? Eles são de propriedade privada da Igreja Católica, ninguém o nega. Porém, se trata de um bem privado afetado a um interesse público. Que interesse público é esse? O histórico, artístico e cultural. De modo que, por isso, o governo anda de mãos dadas com a igreja. Porque busca salvaguardar o interesse histórico, artístico, cultural e a igreja a sua finalidade religiosa, sem separação entre essas finalidades. Então, já me encaminhando para o final, agora com situações práticas, pontos para reflexão. Se há interesse público envolvido, e o Tratado Internacional diz que há, o interesse da preservação do patrimônio, então é possível receber recursos estatais para a preservação desse patrimônio, ainda que seja usado para finalidades não só culturais, mas também religiosas. Quando eu restauro o convento de Santo Antônio com recursos do BNDES, como foi feito anos atrás, aquilo não é só um museu a céu aberto, mas é uma igreja onde os frades todos os dias celebram missa e aonde os fiéis vão para se encontrar com Deus. De modo que há, por essa conjugação de finalidade religiosa e finalidade cultural, plena autorização na Constituição brasileira para que esses recursos estatais sejam investidos. Não há improbidade administrativa, não há favorecimento indevido, até porque, volto a dizer, outras religiões que tenham também templos ou elementos históricos e culturais também podem receber esse tipo de auxílio e fomento. Então, em razão disso, para que seja preservada a sua finalidade religiosa e cultural, estes bens são protegidos contra formas privadas de alienação e expropriação que podem alterar seu uso. Dou o exemplo prático. Não poderia, por exemplo, um templo histórico, em razão de dívidas trabalhistas, previdenciárias, tributárias,
ser penhorado e alienado num leilão público judicial, pois isso se prestaria ao desvirtuamento de sua finalidade, tal como garantida no Tratado Internacional. Olha, nós vimos que no tratado o Brasil diz: eu vou garantir estas finalidades religiosas, culturais e artísticas. Gente, se eu vou vender o templo por conta de dívida da Irmandade, por exemplo, num leilão público qualquer pessoa pode adquirir, assim como o leilão de um imóvel. Se eu assemelhar esse templo a um apartamento que está sendo vendido em leilão por dívida de condomínio, o que vai acontecer? A parte privada que adquirir aquele templo não vai ser capaz de garantir a sua finalidade religiosa. No máximo, poderia fazer um museu, mas a finalidade religiosa morreria. Porque a finalidade religiosa católica só pode ser promovida por instituições religiosas católicas. Se eu permito a penhora e venda de um bem histórico afetado a uma finalidade religiosa para um privado, o que me impede, eu como comprador, de colocar o templo abaixo? Claro, se for tombado, seria impedido, mas colocar o templo abaixo para construir um edifício. O tombamento me impediria. Mas veja, a parte privada, o empresário privado, não tem como manter a finalidade religiosa. O que está sendo dito de maneira implícita neste acordo é que certos bens, ainda que privados, têm tal importância para o patrimônio nacional que desvirtuar a sua finalidade é contrariar a obrigação do Estado brasileiro, do governo brasileiro, assumida internacionalmente. Isso é uma coisa que os juízes não percebem. Recentemente, a sorte é que aconteceu que a própria diocese arrematou, mas recentemente isso aconteceu com o templo histórico no Rio de Janeiro. Foi leiloado por ordem judicial. Graças a Deus, foi adquirida por outra instituição eclesiástica. Mas e se não fosse? E se não fosse? Né? E os juízes não percebem, porque como o acordo é relativamente recente, não percebem que hoje existe uma lei em foro internacional que impede esse tipo de comercialização com esse tipo de bem. Então é muito importante ficarmos atentos a isso. Inclusive, recentemente, no caso das Santas Casas de Misericórdia, a Lei 14.334/2022 tornou em regra os bens das Santas Casas de Misericórdia impenhoráveis. Por quê? Por conta da função social que as Santas Casas de Misericórdia cumprem Brasil afora. Ora, os templos históricos católicos, ou mesmo de outras religiões, também não cumprem uma função social relevantíssima? E no caso dos templos católicos, cumpre uma função social garantida por tratado internacional? Aqui se obrigou o Brasil? São reflexões que não estão sendo feitas no mundo do direito e eu trago aqui para os senhores e senhoras. Outra coisa, na hora de vender esse patrimônio histórico, o proprietário também não tem essa liberdade toda. Porque se é obrigatório que se mantenha a finalidade religiosa do patrimônio histórico, artístico, cultural, ele pode vender para uma outra instituição que tenha condições de manter esta finalidade. Exemplo, uma irmandade que em dificuldades econômicas vendesse o seu templo para a diocese. Muitos não sabem, mas a irmandade ela é autônoma em relação à diocese, ela tem seu patrimônio próprio. Então, é possível, em tese, que ela venda o templo para a diocese, mas nesse caso não haverá problema, porque a diocese manterá a finalidade religiosa. Mas e se vendesse para um grupo empresarial? Vai poder colocar o templo histórico abaixo? Não vai. Vai poder vender os santos barrocos, os anjinhos barrocos rococó, livremente em leilão? Não vai, até porque o Estado brasileiro não permitiria isso, não pode ficar vendendo para fora do Brasil o nosso patrimônio. Então veja que, embora seja um bem privado, esse tipo de bem com valor histórico, artístico, cultural, não tem o mesmo regime de bens privados como um carro, como um apartamento. Ele tem um interesse público que limita essa comercialização. Por exemplo, também não pode o poder público adjudicar um templo histórico por conta de dívidas com o ente público. Vamos imaginar que aquela irmandade ou aquela entidade eclesiástica, pode ser uma diocese também, está com dívidas trabalhistas de valores milionários.
E aí vai se vender aquele imóvel, o único imóvel, o templo histórico, e não aparecem compradores privados interessados. Então, o governo diz: tá bem, já que ele não tem como pagar, não tem outras formas de pagar, fica o templo para mim. Ok. Pode o Estado brasileiro assumir uma função religiosa, desenvolver ele mesmo a atividade religiosa ali dentro? Não, ele não é organização religiosa. O que ele vai fazer com aquilo? Transformar em museu? Se ele transforma em museu, nós temos um problema. Porque o Acordo Brasil-Santa Sé disse: tem que salvaguardar também a finalidade religiosa. Não é só a cultural e artística, é também a religiosa. Então nós vemos que quando é um templo afetado ao culto religioso, ou os objetos sagrados que guarnecem esse templo, o anjinho, o santo, o cálice, tudo isso, quando tem a característica de elemento histórico e artístico-cultural, há uma simbiose entre esses elementos culturais e o elemento religioso. E o Acordo Brasil-Santa Sé disse: não é possível separar esses dois elementos. É uma via de mão dupla. A igreja também não pode vender de qualquer jeito, não pode, mas também o governo brasileiro não pode usar os seus meios judiciais para descaracterizar a finalidade. Nós temos que começar a fazer essa discussão no judiciário, levar essa norma para o judiciário, para que tomem ciência da existência dela, embora exista há 13 anos, para que então comecemos a pensar novos modos de tratar esses bens de tanta relevância para a igreja e para o Brasil. Outra coisa que acontece muito, uso capião. O que é uso capião? É a aquisição da propriedade pela posse ao longo do tempo. Exemplo, se você tem um imóvel que você deixou abandonado, de 100 metros quadrados, alguém invadiu e você nada fez, em 5 anos, aquela pessoa que invadiu adquire a propriedade daquele imóvel. Chama-se uso capião. Quando o proprietário não cuida do imóvel, alguém invade, fica com o imóvel, depois de 5 anos, no caso de área urbana, até 250 metros quadrados, 5 anos. Isso também acontece com os bens móveis. E o que acontece muito? A pessoa vai, ilicitamente, retira o santo, retira o anjinho do conjunto da igreja. Vende no chamado mercado negro, black market. 15, 20, 30 anos depois, aquela peça é encontrada. Vai-se ao judiciário, qual é a alegação do proprietário? Não sabia da procedência e, como já está a peça há mais de 5 anos comigo, adquiri por uso capião. Depois de 5 anos com um bem móvel, não importa se você tem boa fé, se tem título, não tem título, se você comprou, está mais de 5 anos contigo, você tem direito a adquirir a propriedade daquele bem móvel. E muitos desses colecionadores alegavam exatamente isso. Em geral, os tribunais não aceitam essa argumentação. E agora temos mais um reforço, o acordo. Ora, os bens móveis que fazem parte do conjunto do patrimônio do templo não podem ser desvirtuados em sua finalidade. Aquele santo é o padroeiro daquela capela. Aquele anjinho rococó faz parte do arco daquela capela. Permitir a apropriação privada desta forma, ainda mais de uma forma ilícita, pelo argumento da uso capião, é permitir que uma lei nacional viole aquilo que foi previsto num acordo internacional. Então, também o anjinho, também o santo, esse é um argumento importante, especialmente para advogados de entidades religiosas católicas que se veem às voltas com esse problema. É encontrado o objeto que foi desviado há muitos anos, mas é encontrado 15, 20, 30 anos depois. Aí quem adquiriu fala: não, mas já está 30 anos na minha família. Mas não deveria estar na sua família. Deveria estar no templo. Então, devolve o anjinho, exatamente. Devolva o anjinho. Por quê? Porque ele tem uma finalidade de interesse público. Dou um exemplo. Um terreno público baldio. Você entra e fica lá 40 anos. Sabe o que o judiciário diz? Terreno público. Interesse público. Você pode ficar 40, 50, 60 anos. Você nunca vai adquirir esse terreno, porque ele pertence à União, ele pertence ao Estado, ele pertence à coletividade.
Pois bem, o que fez o acordo? Disse que esses bens históricos de propriedade da igreja pertencem à coletividade nacional, porque fazem parte da história do nosso país, da cultura do nosso país. Assim como lá na Bahia, você tem alguns terreiros de candomblé com mais de 100 anos que são tombados e recebem recurso público, porque fazem parte da história e da cultura daquele estado e também, porque não de todo o país. Sem discriminação pela religião A, B ou C. Mas alguns elementos pertencem privadamente às religiões, porém são de interesse público coletivo. Ora, então, se nós não permitimos que um privado adquira um terreno baldio da União, do Estado, do município, porque é da coletividade, pertence ao todo, também um privado não poderia adquirir por uso capião o santo, o anjinho da igreja. E a última argumento, é interessante também trazer o seguinte, muitas pessoas não estão atentando para esse fato. O Acordo Brasil-Santa Sé, apesar desse nome, é, na verdade, um tratado internacional. E no Brasil, é competência da Justiça Federal a analisar as violações a tratados internacionais. Está lá, ó, artigo 109 da nossa Constituição Federal. Não é aos juízes estaduais, é aos juízes federais compete processar e julgar. 3. As causas fundadas em tratado ou contrato da União com Estado estrangeiro ou organismo internacional. Então, por exemplo, se um juiz estadual, um juiz trabalhista, decide penhorar o templo, ou o anjinho, ou o santo, ou qualquer outra coisa que tem valor histórico, não é o prédio comercial da Irmandade. O prédio comercial vai responder pela dívida, obviamente. Eu estou falando dos bens históricos. Se algum magistrado estadual ou da Justiça do Trabalho resolver penhorar um prédio tombado, um prédio histórico, primeira coisa que nós temos que lembrar, senhor juiz estadual, a Constituição diz que não cabe ao senhor julgar causas em que um tratado esteja sendo invocado. Mas para isso, o advogado tem que invocar o tratado. Esse ilustre desconhecido que, com muitas potencialidades, após 13 anos de vigência, é ainda desconhecido para aqueles que atuam na gestão de organizações religiosas católicas. Então, cumpre a nós, que trabalhamos com essas questões, divulgar a existência e a aplicação do tratado, pois é somente a partir do seu conhecimento por todos os atores sociais envolvidos, juízes, promotores, advogados, gestores de instituições eclesiásticas, é que nós poderemos começar a afirmar uma doutrina e uma jurisprudência mais sólidas que sirvam de critério seguro para a aplicação do tratado nos anos que estão por vir. Muito obrigado.